Política, o nosso quadro Comunicação Política. Mari, seja bem-vinda mais uma vez. É um prazer recebê-la aqui na CBN Cuiabá. Fica à vontade para falar sobre o nosso tema de hoje, também apresentar aí o nosso convidado. Bom dia, Cami, bom dia, Pedro, bom dia a todos os ouvintes CBN. Hoje, nosso convidado, Dr. Michael Graça, ele que é advogado, especialista em Direito Eleitoral e também membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, o ABRADEP. Seja muito bem-vindo, Dr. Michael, obrigada pela presença. Hoje a gente vai estar tratando um pouquinho das permissões e das proibições, né, das eleições 2024. Bem-vindo, Dr. Michael. Obrigado, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando desse tema tão importante. E já convidar todo mundo, né, Mari, para participar conosco. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar para a gente aí a respeito de proibições e permissões, fica à vontade para mandar no YouTube, também no nosso WhatsApp 659-9803-5580. Fica à vontade, Mari, para conduzir aí o teu quadro. Exatamente. Dr. Michael é o segundo advogado que a gente traz aqui, né, Cami, no nosso programa, porque eu tenho essa preocupação, até por ser advogada, doutor, das pessoas terem acesso a essas informações, né? Às vezes as pessoas querem saber um pouquinho o que elas vão poder fazer ou não na pré-campanha e na campanha, mas não tem um acesso à informação, às vezes ainda não tem condição de contratar um advogado, então eu acho importante a gente estar aqui dando algumas orientações, certo? E para começar, Cami, vou perguntar aqui para ele um pouquinho, quais são as principais diferenças, né, entre as atividades permitidas hoje na pré-campanha e na campanha? As pessoas ficam muito em dúvida, né? Porque na campanha é uma coisa mais conhecida, a gente sabe, né? Tá mais acostumado a ver o que pode, o que não pode, mas a pré-campanha ainda tem muita dúvida, né? Então, temos alguns desafios, então queria que o senhor falasse de maneira mais global aí, um pouquinho dessas diferenças entre pré-campanha e campanha. Tá, vamos lá. É muito importante essa diferenciação porque muitas pessoas deixam de se promover, de fazer alguns atos porque elas têm justamente dúvidas de cometer algum ilícito. Então nós costumamos dividir o período ou o ano de eleição em pré-campanha e campanha eleitoral, né? E a pré-campanha, ela seria aquele momento que antecede ali as eleições, o dia 16 de agosto, que é o momento que o candidato, o pré-candidato, ele vai poder pedir voto. Então voto só a partir do dia 16. Antes nós estamos em pré-campanha. Mas nesse período ainda ele já pode se promover, né? Pode levar seu nome de forma tranquila, sem cometer ilícito, observado algumas restrições da Justiça Eleitoral. Teria algumas observações aí que o senhor acredita que os pré-candidatos têm que tomar cuidado nessa pré-campanha? Vamos lá, basicamente o que a legislação ela veda é que você faça o pedido explícito de voto ou o pedido para que não vote também. Ele é considerado uma propaganda eleitoral antecipada. Então aí, se o pré-candidato fizer isso, ele está sujeito a multa, né? E é uma multa de 5 a 25 mil reais. Então ele pode se promover, pode se portar como pré-candidato, né? Dizer que ele pretende concorrer, falar das suas qualidades, dos seus projetos. O que ele não pode é utilizar de meios que são proibidos lá na campanha eleitoral. Ele também não pode utilizar na pré-campanha. Mas basicamente ele tem uma margem muito grande para se promover nesse período aí de pré-campanha. Então, por exemplo, muita gente pergunta, a gente sabe que outdoor não é proibido em campanha eleitoral, então, obviamente, na pré-campanha também não podemos fazer a utilização. Exatamente, é um meio também vedado na pré-campanha. Então, eu não posso, por exemplo, por mais que ele não peça voto, fazer um outdoor dele lá escrito, por exemplo, Michael Graça, pré-candidato a vereador, né? Porque ele estará cometendo uma propaganda eleitoral antecipada, porque a forma que ele está utilizando é ilícita, né? Ela é proibida na campanha eleitoral. Então, na pré-campanha, consequentemente, ela também é proibida. E aqueles meio disfarçados, doutor? Tipo, Thaís Assunção parabeniza Várzea Grande, que vai fazer aniversário, né? Agora, dia 15, salvo engano. Porque tem muita gente que utiliza, né? De alguns artifícios. Esse tipo de conduta também é vedada? Ou que orientação que o senhor pode trazer pra gente? Não, esse tipo de conduta, ele não é vedado, tá? É uma forma do candidato se promover. Né? O que não pode haver, como eu disse, é uma dissimulação para um pedido de voto, né? Porque o pedido de voto ele não se caracteriza só pelo verbo vote em mim, né? Pode ser, por exemplo, uma publicação que contém um número de urna. O candidato pode repetir o número de urna dele, por exemplo, numa publicação nesse momento, configuraria uma propaganda. Ou pedir que me confirme nas eleições, que me elejam. Isso sim configuraria uma propaganda eleitoral antecipada, mas esse ato que você falou é uma promoção pessoal, né? Inclusive a gente recomenda para os pré-candidatos que já apareçam, né, se promovam e observando essas questões, ele fará de maneira lícita. Doutor, e a participação em eventos, a gente sabe que tem muitas festas de comunidades, de igreja, e a pessoa aparece ali, pode subir no palco, que tipo de manifestação é permitida nesse sentido? Então, ele não pode fazer o uso desse evento para promover a sua campanha, né? Hoje a legislação ela ainda até
O TSE ele criou uma exceção que é a manifestação dos artistas, né? Antigamente isso não existia. Seria considerada aí uma propaganda eleitoral antecipada, mas hoje há a previsão de que os artistas, de forma voluntária, né, desde que não haja pagamento, manifestem ali as suas opiniões políticas. Agora, o que não pode é o pré-candidato, por exemplo, pagar artistas para que eles promovam isso aí. Aí configuraria uma hipótese de abuso. Então, isso não pode. Mas participar de evento, como qualquer outra pessoa, ele pode sim, tranquilamente. E o nome pode aparecer, por exemplo, a Thaís está oferecendo a festa da comunidade tal. Isso está vedado? Não, é vedado porque é uma forma de abuso, eventualmente, aí do candidato, né? Então, ele não pode fazer isso. Agora, se for de forma voluntária, o artista pode agradecer a presença de fulano de tal, sem problema algum, né? Não pode se transformar em um comício. Assim. E jingle, doutor? Muita gente tem me perguntado se já pode ter o jingle na pré-campanha ou não. Qual é a orientação? Vamos lá, jingle não pode ter porque geralmente vem acompanhado ali de uma característica muito forte de pedido de voto. Então, eu, pelo menos todos os que eu vi, né, orientei a não fazer porque implicitamente tinha ali o pedido de voto, né? Então, eu não recomendo fazer. Tá aí, 9h16, a gente está no ar aqui com o nosso quadro Comunicação Política, comandado pela Mariana Bonjour, hoje falando sobre algumas proibições e permissões aí, já pensando nas eleições de 2024, hoje recebendo o Michael. Na verdade, ele fala que ele atende por Michael, Michael. Eu falo que eu brinco que minha mãe deveria ter facilitado, porque gera essa confusão, eu acabo atendendo pelos dois, mas o correto é Michael. Porque a escrita é Michael, né? Mas aí eu já embananei tudo aqui. Michael Graça, advogado especialista em direito eleitoral e improbidade administrativa. Se você tem alguma dúvida, vai mandando pra gente aqui no YouTube e também no nosso WhatsApp. Tem muita gente já de olho aí, né, nas movimentações eleitorais para essa disputa de 2024. Mari, fica à vontade aí para trazer mais questionamentos para o nosso convidado. Doutor, redes sociais, como as redes sociais elas se enquadram nas normas eleitorais durante a pré-campanha? Tem alguma restrição específica que os pré-candidatos eles devem observar agora nesse período? Olha, a rede social eu costumo defender que é um meio ótimo para fazer campanha, principalmente para aqueles que têm poucos recursos, né? Então, é uma maneira que o candidato vai conseguir levar a palavra dele a pessoas que ele não conseguiria se não fosse pelas redes sociais. Em termos de restrição, Mariana, basicamente o que ele não pode é o pedido de voto, né? E ele pode, inclusive, impulsionar conteúdos, desde que esses conteúdos não tenham uma mensagem negativa, por exemplo, contra um adversário. O impulsionamento ali na rede social ele é permitido desde que sejam conteúdos propositivos, para que o eleitor conheça o candidato, para que o eleitor conheça as ideias desse pré-candidato, né? E não para fins de crítica. Agora, ele pode exercer a liberdade dele de opinião, criticar de maneira sem impulsionar, né? E sem pedir o voto e sem pedir para que não vote. Inclusive, teve um caso de um deputado aqui em Mato Grosso, que foi condenado a quase R$70 mil porque fez vários pedidos para que não se votasse um pré-candidato a prefeito. Então, esses cuidados que a gente pede para tomar em rede social, mas do restante é bem permissivo. Inclusive, desculpa, Mari, do ponto de vista de dimensão, mais uma vez, a pessoa pode ali falar assim, eu sou pré-candidato a vereador, qualquer coisa. Pode falar assim, ele pode fazer a menção da candidatura, se ele já for parlamentar, por exemplo, ele pode fazer ali um checklist do que ele fez durante o mandato dele, ou se não for, quais são os objetivos dele, caso ele seja escolhido, né, candidato, tudo isso aí ele pode expor na rede social. E falando em impulsionamento, doutor, na semana retrasada, o Google vetou o uso do impulsionamento, né, e aí Google e YouTube na campanha eleitoral. Como que vocês, profissionais do direito eleitoral, né, receberam essa notícia? E é muito, né, o Google justificou ali que é em razão das grandes, né, várias exigências do TSE em relação à campanha eleitoral. Você acredita que o TSE voltaria atrás, tiraria um pouco das exigências, se haveria um lobby para isso ou não, já estaria definido? O que vocês aí do direito eleitoral têm pensado em relação a isso? Mariana, eu vi essa notícia e eu fiquei extremamente triste, porque igual eu falei, o impulsionamento ali de conteúdos no YouTube, principalmente, é uma forma muito barata do candidato fazer campanha. E eu estava lendo a resolução lá do TSE e eu achei assim que eles colocaram muitas medidas a cargo ali do provedor de conteúdo, né? Então,
Eu penso que deveria ser revisto, sim, ser repensado essas normas, porque as únicas pessoas que vão ser prejudicadas são aqueles que não têm recursos, né? Porque se eu tenho, vamos dizer ali, R$500, eu consigo alcançar um número muito grande de pessoas. Para você alcançar o mesmo número, sem ser pela internet, se andando, você tem que ter muito recurso. Então, quem acaba sendo prejudicado são os candidatos que têm poucos recursos, né? Então, eu acredito que seria uma boa medida rever essas normas aí que fixaram para os provedores. Poucos recursos e os candidatos desconhecidos, né? As pessoas que ainda não estão ali na boca do povo, que às vezes não é um político tradicional, vão ter um pouco mais de dificuldade de ter um certo alcance aí, né, para o cidadão comum. Exatamente. Em relação o senhor citou, né, a questão das resoluções, o que é a resolução mais recente? E aí queria que o senhor explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que é uma resolução, né, do TSE, como que ela impacta diretamente na campanha e quais são as previsões da resolução desse ano. Vamos lá, as resoluções, todas as eleições do Tribunal Superior Eleitoral, ele faz um compilado das leis eleitorais para fins de facilitar, né, a interpretação tanto dos candidatos quanto da própria Justiça Eleitoral, com todas as regras ali da campanha. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho, se inteirar sobre o assunto, é só acessar o site do TSE, vai ter lá a opção Eleições 2024, ali ele consegue ter acesso a todas as normas das eleições, todo esse compilado de lei, que basicamente são as resoluções, e ali a disciplina de escolha de candidato, propaganda eleitoral, arrecadação de recursos. Então é muito importante que o candidato ou aqueles que vão trabalhar na campanha já entrem ali, né, já fiquem por dentro dessas normas, que estão todas ali facilitadas através das resoluções do tribunal. Perfeito. E aqui ontem eu até abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram para que as pessoas pudessem tirar algumas dúvidas com o Dr. Michael. E aqui tenho algumas dúvidas, e aí também, Cami, se estiver chegando por aí, fique à vontade para perguntar para o Dr. Michael. A gente vê, doutor, né, na pré-campanha, a maioria dos carros já adesivados, né, com o nome do pré-candidato. Eu sei que isso é possível, acho que também se não fosse, a gente não teria tantos adesivos aí pela cidade. Mas teria alguma recomendação em relação ao adesivo, algo que não poderia, só o nome? Eu já vi alguns que tá o nome, pré-candidato e o nome da cidade. Tem alguma orientação em relação ao adesivo? Essa é a dúvida, inclusive, do Alencar, Mari, que já chega aqui, ele pergunta em relação ao tamanho, né? Ele fala adesivo, a gente já sabe que pode, mas até o tamanho, assim, se tem alguma limitação, né? Se pode ser um adesivinho pequenininho, ou já pode ilustrar ali o carro todo da pessoa. O carro. Vamos lá. Essa questão do adesivo, ela já é bem consolidada na jurisprudência, e a jurisprudência permite, sim, que você coloque seu nome ali na traseira do veículo seu, dos seus simpatizantes, né? Daquelas pessoas que vão te apoiar na campanha. Então, você pode colocar seu nome. O que não pode ter são elementos que caracterizem ali a propaganda eleitoral. E aí, o que caracterizaria, que tornaria esse uso do nome ali no carro ilegal? Por exemplo, seria vote em mim, fulano de tal, né? Esse pedido de voto. Ou um tamanho muito grande. Por exemplo, o que seria um recomendável? O tamanho máximo do A4, né? E também não pode, tem gente que faz, vou fazer um adesivo pequeno, mas vou colocar vários adesivos ali na traseira do carro. Isso dá um efeito de justa posição, que a Justiça Eleitoral fala, sim, que acaba tornando ilegal. Então, eu não sabia desse aí não, mano. Só um, né? Um adesivo ali discreto, né? Igual a gente vê, tem vários deputados aqui que a gente vê na capital. Que já usam também, né? Tamanho de uma A4, sem colocar vários um do lado do outro. E a menção 2024 também pode? A menção 2024 eu particularmente não vejo problema. Tá? Porque só está se referindo ao ano, né? Mas o recomendável é que coloque só o seu nome. Não vai arrumar dor de cabeça uma hora dessa. Né? Pode suscitar algum questionamento. Eu, particularmente, entendo que não caracteriza uma propaganda eleitoral, porque está fazendo menção apenas ao ano, né? Não ao número de urna. Tá aí, portanto, respondendo também a dúvida do Alencar, que encaminhou pra gente aqui no WhatsApp. Dá tempo de você participar, mandar a tua mensagem, seja pelo YouTube ou também aqui pelo nosso WhatsApp, só reforçando 659-9803-5580. O que mais o pessoal perguntou aí na sua caixinha de pergunta, Mari? Um pouquinho sobre os gastos da pré-campanha, doutor. O que efetivamente, eu sei que na jurisprudência não tem um determinado valor do que se poderia ou não gastar, né, na pré-campanha. Alguns juristas eu até escuto falar em percentual, eu não recomendo 10% do que você gasta na campanha. Eu sei que isso não está, né, consolidado, mas em relação aos gastos, a gente até tem um exemplo, eu brinco, né, que Mato Grosso é sempre um exemplo negativo, que é o da ex-juíza Selma Arruda, né, a gente viu um mandato, né, cassado em razão de abuso de poder econômico, em razão dos gastos que ela fez exatamente na pré-campanha.
Então, um pouquinho para as pessoas terem cuidado, né, doutor? O que o senhor recomenda e orienta em relação a esses gastos agora, nesse período anterior à campanha? Vamos lá. A Justiça ela entende que você pode ter gastos na pré-campanha, né? Elaboração de um material publicitário ali no seu Instagram para você se promover, confecção de um adesivo, algum gasto com impulsionamento. Então, o que diz a jurisprudência? Né? Realmente não há um percentual. Ela diz que tem que ser um gasto que esteja ao alcance do candidato médio. E é algo até difícil de se definir. O que seria o candidato médio? Qual que seria esse gasto, né? Então, tudo que a gente fala é que tenha bom senso nos gastos, né? Obviamente, você não tem uma campanha ali que você vai gastar, por exemplo, vereador 100 mil e você gastar 50 mil na campanha. Não me parece moderado, né? Então, o que a gente fala é tenha moderação, né? Faça aqueles gastos necessários. Gasto para você se deslocar, um gasto para um adesivo, um impulsionamento. É moderado, né? Nada exagerado. Como você falou, o caso da Selma é um caso em que houve um abuso desse uso de dinheiro e ela acabou, infelizmente, sendo cassada, né? Por conta disso. E então tem que ter cuidado. Esses gastos, doutor, se me permite, Mari, nesse período de pré-campanha, eles têm que ser declarados? Como é que funciona, né, esse mecanismo de controle também, para que a pessoa possa entender, né, o ouvinte possa entender como é que eu tenho acesso a isso? O pré-candidato ele precisa declarar, né, em algum tipo de ferramenta ali da Justiça Eleitoral, né, para que a gente tenha conhecimento do que ele está gastando, do quanto ele está investindo. É obrigatório fazer esse tipo de declaração? Nem sei se o nome correto nesse período de pré-campanha é esse, doutor. Então, vamos lá. Na pré-campanha não há declaração de gastos, tá? Não há declaração. A declaração ela é feita lá na campanha, referente aos gastos de campanha. Então, não existe um procedimento hoje na Justiça Eleitoral para que você declare os seus gastos de pré-campanha, né? Mas isso não impede que a Justiça, eventualmente, havendo indícios de abuso ou de uso desmedido de recurso, entre com uma ação e exija que você comprove ali aqueles gastos que você fez. Há uma exceção que é em relação aos gastos com impulsionamento, porque uma das regras para você poder impulsionar, inclusive na pré-campanha, é a transparência. Então, todos os recursos que você gasta com impulsionamento, ele fica lá na plataforma. Se você entrar no Facebook, por exemplo, na biblioteca de anúncios, você consegue ver quais anúncios foram feitos e o valor gasto. Então, essa é a exceção que fica declarado mais na plataforma, não necessariamente à Justiça Eleitoral. Mas nada impede que haja uma denúncia, uma investigação por um uso abusivo de recursos. Eleitores e pré-candidatos também podem formalizar denúncias, caso eles vejam ali, né? Olha, Justiça Eleitoral, tô vendo que a conta não tá batendo ali, tô vendo o nome do fulano divulgado, né, de uma forma excessiva, tem muito carro, muito isso. Também é possível fazer esse tipo de denúncia, doutor? Também é possível. Ele pode fazer direto na Justiça Eleitoral ou, se for um representante de partido, ele pode entrar com as ações cabíveis. Mas, sim, a ouvidoria do tribunal, do TRE, pode entrar lá, fazer as denúncias através, se eu não me engano, o aplicativo Pardal também. Não sei se está ativo já, mas tem um aplicativo chamado Pardal que é próprio para isso. Perfeito, Mari. Daqui a pouquinho tem repórter CBN, já pode ser que a gente tenha que fazer uma pausa por aqui, mas tem mais dúvidas rolando. O que é que você traz aí também de orientações para a gente? Acho que está todo mundo um pouquinho com dúvida em relação, doutor, ao uso de inteligência artificial. Na verdade, eu acho que vai ser uma campanha muito desafiadora, porque vai ser a primeira campanha que efetivamente, né, a gente vai lidar aí com o uso da IA. Quais são as recomendações? Eu sei que a resolução, né, do TSE trata um pouquinho disso. E como combater também a fake news, né, dos conteúdos gerados por inteligência artificial? Vamos lá. Esse ano eu acredito que a Justiça Eleitoral ela atuará muito firme em relação à questão das fake news e da inteligência artificial. De um ano para cá, nós tivemos uma explosão aí de ferramentas de inteligência artificial. Então, veio disciplinado nas resoluções a respeito do uso de inteligência artificial. O candidato até poderá utilizar inteligências artificiais em alguns casos, desde que ele informe que o conteúdo é gerado, com a exceção da deepfake. E aí eu chamo a atenção para a deepfake porque é algo que pode ser extremamente danoso para uma campanha. Né? Porque para o ouvinte que está nos escutando, o que seria essa deepfake? Seria a possibilidade, por exemplo, de clonar meu rosto ou o rosto de um candidato e colocar numa situação duvidosa, né? Ou clonar a voz dele falando algo duvidoso. Então isso no contexto de uma campanha eleitoral é muito grave. E aí o TSE veio, disciplinou e proibiu o uso de deepfake, seja para favorecer candidato ou para prejudicar, né? E aí eu tenho uma situação bem interessante que eu digo que a criatividade dos pré-candidatos, elas são muito grandes, né? E aí eu recebi um questionamento se ele poderia criar vários avatares de pessoas, deepfakes, abonando a pré-candidatura dele. Então eu falei que não, né? Isso aí está expressamente vedado, configuraria até um abuso. Eu recomendei que não fizesse.
Tá aí, muitos detalhes que o Dr. Michael está esclarecendo aqui pra gente nessa manhã. Agora, 9h29, o repórter CBN já nos chama, Pedro Panocchi? Precisamos fazer aquela pausa? Sim. Então vamos fazer uma pausa, Mari. Tem mais dúvida também de ouvinte chegando por aqui. Já a gente reforça também aquelas datas, né, para mudança de local e domicílio de votação eleitoral. O prazo termina amanhã. Já a gente reforça também esse detalhe por aqui. Mas vamos para uma pausa para o repórter CBN. Já a gente está de volta. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Repórter CBN. Terça-feira, 7 de maio de 2024. 388 dos quase 500 municípios do Rio Grande do Sul enfrentam problemas provocados pelas chuvas. Ao todo, mais de 1.300.000 pessoas foram afetadas. As autoridades confirmam 90 mortes em decorrência dos temporais. Em todo o estado, 451 mil clientes estão sem energia elétrica e mais de 600 mil sem água. Em Porto Alegre, o abastecimento está comprometido em 85% dos bairros. Apenas uma das 6 estações de tratamento da capital funciona. Nos últimos dias, aumentou o número de grupos criminosos, chamados de piratas, que têm assaltado voluntários que estão ajudando as vítimas das chuvas. As quadrilhas fingem pedir socorro para roubar itens como barcos e motoaquáticas. Hoje, 7 suspeitos foram presos na zona norte de Porto Alegre. O crime também foi registrado em Canoas, onde a situação também é dramática. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o país não se nega a conversar com o Ocidente. Ele disse, no entanto, que os rivais precisam escolher se querem o diálogo ou o conflito. Putin deu a declaração após assumir, nesta terça-feira, o 5º mandato à frente do Kremlin. Na segunda-feira, ele ameaçou atacar alvos militares do Reino Unido caso armas britânicas sejam usadas pelos militares ucranianos. Putin também determinou exercícios com artefatos nucleares depois de a França sugerir o envio de tropas à Ucrânia. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,54%, com 129.164 pontos. O dólar comercial está em queda de 0,27%, negociado a R$ 5,059. O euro vale R$ 5,453, baixa de 0,18%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. É hora de palpite, acerte e ganhe na Luck.bet. Aposte e dispute brindes sensacionais. Camisas, iPhones, Honda Bis, viagem para assistir a final da Champions e até uma BMW 320i. Acesse Luck.bet, faça seu palpite e prepare-se para acelerar rumo aos seus sonhos. Luck.bet. Aposte com emoção e responsabilidade. Para maiores de 18 anos. Confira os termos e condições. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviços e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias, das 11 da noite às 4 da manhã. Apresentação, Paulo Galvão. O podcast CBN Sustentabilidade fala sobre sistemas de armazenamento de energia. Não basta o Brasil ser um santuário de geração de energia renovável. Para lidar com a intermitência
e a sazonalidade das fontes limpas, precisa guardar essa energia para não faltar. Eu sei que não choveu naquela região, vai faltar água e não vai ter energia. A solar, às vezes, a gente está falando do dia. Choveu 3 dias, são 3 dias sem gerar energia. A eólica tem hora que venta menos. É aqui que a bateria entra como uma chave de sucesso, porque ela pode armazenar na hora que tem excesso de geração e dar um equilíbrio para o sistema nessas fontes na hora que não tem. Eu converso com George Fernandes, CEO da UCB Power. Ouça o podcast no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. De volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de terça-feira, 7 de maio de 2024, agora 9 horas e 35 minutos. A gente está com o nosso quadro aqui, Comunicação Política, sob o comando da Mari Bonjour, hoje tratando aí sobre algumas proibições e permissões para eleições de 2024, um tema sempre recorrente por aqui, ainda surgem muitas dúvidas aí em relação aos eleitores, aos nossos ouvintes, por parte também dos pré-candidatos, e a gente está conversando com o Dr. Michael Graça, ele que é advogado especialista em direito eleitoral e também em probidade administrativa. Estávamos resenhando aqui nos bastidores, Mari, mas tem mais dúvidas aí. Fique à vontade para trazer para o nosso convidado nessa manhã. Outra dúvida que surge muito, doutor, é em relação à confecção de brindes, né? Camisetas, bonés aí. É permitido ou não é permitido? Essa é uma dúvida muito recorrente. Isso aí eu recebo quase toda semana o pessoal me indagando, inclusive falando, já fiz. Mas não pode. Geralmente eles fazem, depois eles perguntam, mas não pode por quê? Esse artifício ele é vedado na campanha eleitoral também, ele pode caracterizar inclusive uma compra de voto. Né? Então na pré-campanha também, por mais que nós não estejamos ali no período eleitoral, é vedado. Então esse é um questionamento recorrente, principalmente camisa para times com o nome lá do pré-candidato. Isso não pode, né? E aí pode caracterizar tanto um abuso de poder econômico, dependendo da quantidade que a pessoa fizer, ou uma compra de voto também, dependendo da forma que a pessoa se utilizar daquele bem que ela deu. E também a propaganda eleitoral antecipada, porque ele está usando de uma forma proibida na campanha para se promover na pré-campanha. Então não pode. Camisas, bonés, chaveiros, nenhum tipo de brinde. O pessoal até brinca, né, Mari? Saudade quando eu ia pra academia com camiseta de vereador. Hoje o pessoal tá indo muito chique pra academia, mas não pode, gente. Não pode. E se for, tipo, algum evento, doutor, também é considerado uma... Por exemplo, um determinado pré-candidato promoveu uma feijoada, sei lá, feijoada do fulano, e colocou o nome dele ali, isso também pode configurar aí um tipo de abuso, né? Em relação a isso, a distribuição de comida e bebida. Você faz evento e fornece o alimentação. Não pode, porque isso aí vai caracterizar um abuso do poder econômico. Por exemplo, você faz uma feijoada e convida indistintamente lá pessoas para o seu evento, né, com a finalidade de se promover. Ganhar a galera pelo estômago. O que pode haver ali, eventualmente, num evento organizado do partido, é a distribuição de água, de algum petisco, mas coisas pontuais, nada que denote um evento grande. Da forma que você indagou aí, não pode, tá? Caracterizaria um abuso aí do poder econômico. Eu já conheço casos de vereadores que foram caçados justamente por isso. E a venda, né, doutor? Eu lembro que na última eleição o Bolsonaro vendeu camiseta, né, com o nome dele, boné. Eu não me lembro se já na pré-campanha, se isso poderia ou se isso foi utilizado apenas na campanha, que seria uma forma também de doação, eu acredito, para a campanha. Então, se isso seria permitido? Nós temos, em termos de pré-campanha e arrecadação de recursos, nós temos arrecadação prévia, que seria uma vaquinha. Então, a partir do dia 15 de maio, salvo engano, o candidato ele já pode promover eventos de arrecadação, né? E aí tem alguns requisitos ali na resolução que ele tem que observar, né? Mas ele pode promover esse evento de arrecadação e também há a possibilidade de venda de produtos para fins de arrecadação também. Há essa possibilidade na resolução. Se tratando de pré-campanha, ele arrecadando ali, esse dinheiro fica retido. Havendo a confirmação da candidatura, aí ele vai abrir a conta dele, vai receber esse recurso direto na conta de campanha. E se não se confirmando, volta para os doadores, né? Para quem... Perfeito.
9h39, Mari, a gente precisa só trazer um recadinho do Pedro Panoc antes da gente seguir aqui com o nosso bate-papo. Agora um assunto delicado. Mato Grosso ainda enfrenta altos índices de violência doméstica. As vítimas, em sua maioria mulheres, muitas vezes não conseguem se afastar do agressor por uma série de fatores, entre eles a dependência financeira e emocional. Mas o governo de Mato Grosso quer mudar essa realidade. O programa Ser Família Mulher oferece auxílio moradia para que as mulheres vítimas de violência possam se afastar do agressor e seguir em frente. Uma iniciativa que começou em Mato Grosso e inspirou o Brasil. O programa Ser Família Mulher vai muito além do auxílio. É uma rede de enfrentamento à violência de gênero que conta com diversos serviços. Em Cuiabá, tem a delegacia especializada para atender as mulheres presencialmente, o Plantão da Mulher 24 horas e online por meio do projeto Casa Eurídice. Você não está sozinha, denuncie, ligue 197. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. Muito bem, 9h40, mandar um alô pro Breno, Mari, tá nos acompanhando ali pelo YouTube, ele tá dizendo já de uma situação ali, já na época da eleição, né? Doutor, não pode também fazer boca de urna, né, no dia da eleição, porque também acaba prejudicando muitos candidatos, ele já tá pensando lá adiante, depois o doutor Michael vai voltar aqui pra gente pra falar também, né, Mari, sobre o que pode, o que não pode aí no período já eleitoral. E obrigada, Breno, pela sintonia, ele que tá nos acompanhando lá em Petrolina e aqui pelo WhatsApp também, o Luciano passou aqui e parabenizando aí mais uma vez a entrevista aqui no quadro da Mari. Fica à vontade, Mari, para trazer aí mais alguns questionamentos, não sei se tem mais dúvidas por aí. Doutora, ações sociais, é uma dúvida aqui que perguntaram, porque tem muito, a gente sabe, né, pré-candidato a vereador, até vereador em mandato, que a gente sabe que entrou na política por esse meio, né, sempre fez ações sociais em determinados bairros e aí foi crescendo o nome e entrou para a política. Como que faz para uma pessoa que tem um histórico, né, com ação social? Não é aquele pré-candidato ali que, quero entrar na política e do nada começa a ajudar todo mundo. Parece mas na véspera, qual que é a orientação em relação a isso? Datas específicas para parar? Como que funcionaria? Então, eu sempre digo que depende muito da forma que você vai fazer, né? Por exemplo, você pode continuar fazendo uma ação social, mas doando para uma instituição. E essa instituição fica a cargo ali de distribuir aquilo que você arrecadou, né? Alimentos, roupas, etc. Agora, se o pré-candidato ele for fazer essa entrega de doação, ele tem que tomar muito cuidado, né? Porque pode ser caracterizado, e aí eu faço um paralelo com as eleições. Doações são muito utilizadas para compra de voto. E aí, inclusive de alimentos, cesta básica. Então eu falo que depende muito da forma que vai fazer, né? Eu recomendo nesse período ter cautela, fazer através de instituições, porque daí ele não teria problema. Agora, se ele for arrecadar, ele for entregar pessoalmente e nesse ato de entrega ele se promover, aí ele pode sim se complicar, ter algum problema com a justiça eleitoral, tanto de abuso aí de poder econômico ou mesmo de propaganda antecipada. Mas eu não vejo vedação desde que ele faça de forma moderada ou através de uma instituição. Continue fazendo, né? O Vilmar, Mari, está passando aqui pelo WhatsApp e está perguntando se o pré-candidato pode criar grupo de apoiadores no WhatsApp. Tem alguma vedação em relação a isso, doutor? Obrigada, Vilmar, pela participação. Não tem vedação, ele pode criar. Seus amigos do fulano. Exatamente, pode criar, não tem problema nenhum. O que acontece muitas vezes dentro desses grupos é o pessoal começar a pedir voto antes da hora, mas ele pode já formar a sua lista de contatos. Inclusive a gente até recomenda, porque ele já vai chegar na campanha aquecido com um grupo de apoiadores, né? E aí, com uma boa estratégia de comunicação, isso aí é uma estratégia valiosa, então pode sim. E aí o candidato, eventualmente, doutor, como o senhor falou, né, geralmente ele tá a família, né, amigos, a pessoa já quer ajudar. Essa ânsia de ajudar, o pré-candidato, ele pode ser penalizado de alguma forma? Por exemplo, tem um adversário ali que entrou infiltrado no grupo e aí dá um print, o fulano já tá pedindo voto pro ciclano, porque é uma coisa muito difícil de controlar, né? Você tem um grupo ali, ou as comunidades, enfim, e aí um monte de gente participando, aí o outro começa a falar em nome do pré-candidato, isso aí pode trazer algum tipo de problema ou não, o senhor não vê dessa forma? Pode trazer a partir do momento que se comprove que o candidato tinha ciência daquele ato realizado pela pessoa, né? Senão ela que vai responder. Então a gente sempre recomenda que você tenha auxílio aí de um profissional que vai te orientar, até para orientar esse pessoal
que vai apoiar na campanha, porque é igual você falou, o pessoal fica animado, né, quer sair na frente, se empolga e às vezes acaba cometendo alguma ilegalidade. Geralmente é em relação ao pedido de voto, principalmente em redes sociais. Então a gente sempre faz um trabalho de orientação prévia e fala, não é o momento de você pedir voto para o seu candidato, é o momento de você falar das virtudes dele, por que ele seria um bom candidato, né, ajudar ele a promover o nome dele. Então, o importante a gente fala é sempre orientar bem, né? Mas, em termos de punição, o candidato responderia junto se ele tivesse ciência daquele ato praticado. Perfeito. E agora uma pergunta lá do meu colega Otávio de Jauru. Um abraço para o Otávio. Em um bate-papo do pré-candidato e líderes, pode haver comida e bebida? Aí eu acho que é uma reunião política, né? Do pré-candidato e da liderança ali. Não, acho que não o cidadão, né? Em específico. Vamos lá. Se tratando de um evento fechado, organizado pelo partido, ali pode sim servir, até porque sabe que essas reuniões demoram, né? Então é comum que se sirva uma água e alguma comida ali para aqueles que estão participando, trabalhando na campanha, basicamente, ou apoiando. Né? O que não pode é ser evento aberto para todo mundo, igual você citou o exemplo da feijoada. Um pré-candidato vou organizar uma feijoada, vou chamar todo mundo e vou falar que é um ato só de apoiadores, né? Se denunciarem e filmarem, você vai ter problema. Agora, se ficar restrito ali ao pessoal, ao apoiador de campanha, reunião do partido, pode haver. Se deixar o pessoal com fome, ninguém vai querer trabalhar, né? Pedro Panoc, quando chegar a campanha efetivamente. O doutor até respondeu ali quando eu fiz a pergunta dos eventos, mas a nossa ouvinte aqui, a Eleni Valentino, disse o seguinte: doutor, recentemente estive num evento onde compareceram lá vários supostamente pré-candidatos. E aí quando as pessoas, porque essas pessoas são conhecidas na comunidade, as pessoas se aproximavam desses pedindo para pagar bebida, alguma coisa nesse sentido. Isso configura, de repente, já uma compra de voto? Pode configurar, sim. Depende dentro da forma. E ele, como pré-candidato, ele atendendo esses pedidos aí, ele pode incidir até no abuso do poder econômico. Então isso pode custar, inclusive, o registro de candidatura dele, sendo eleito, a cassação do mandato. Então tem que tomar cuidado. Não pode haver essa doação de dinheiro, pagamento de bebidas, né? Eu já vi, não foi nenhum nem dois casos que isso ocorreu e houve a cassação. Então você às vezes compromete por pouca coisa a sua campanha inteira. Muito bem, 9h46, o nosso quadro Comunicação Política dessa manhã, falando um pouquinho aí sobre as proibições e permissões nesse período de pré-campanha, conversando com o Dr. Michael Graça, que é advogado especialista em direito eleitoral e também em probidade administrativa. Mari, tá quase caminhando aqui para nossa reta final, mas fica à vontade aí para trazer mais questionamentos, não sei se tem mais dúvidas por aí, você está no comando. Doutor, contratações para campanha, quando poderia ser feito? Qual é a data para começar a contratar as pessoas para trabalhar ali? Isso também é uma dúvida recorrente, porque o pessoal, aqueles mais animados, eles querem sair na frente, então eles já querem fazer os contratos de campanha. Mas nesse momento não pode haver contratação de campanha. O que ele pode contratar, por exemplo, seria uma profissional da comunicação para auxiliar ele nas estratégias ali de comunicação, um advogado para orientar, mas em relação à pré-campanha. Os gastos de campanha, contratos de campanha, ele só vai poder fazer depois que ele for escolhido em convenção, abrir o CNPJ dele e a conta de campanha, que daí efetivamente ele vai poder movimentar recursos e firmar esses contratos em nome ali da campanha dele. Antes disso não, somente contratos para pré-campanha. Muito bem, mais algum questionamento por aí, Mari? Fica doutor, os pré-candidatos aí que já estão em mandato, né? Vamos dar o exemplo de um prefeito que vai à reeleição, né? Quais são os limites? Porque a gente sabe que tem, né, uso muitas vezes da máquina para beneficiar a reeleição desses candidatos. Quais seriam os limites, né, do agente público, então o atual gestor, né, que vai à reeleição? A gente sabe que tem até acho que são 3 meses, não me lembro o prazo, o senhor vai poder falar aqui pra gente, em relação à inauguração de obras públicas, né, dele estar frequentando esses locais, mas quais mais orientações, até para quem está ali tendo um adversário como esse, para ficar atento, né, e poder eventualmente aí entrar judicialmente? Vamos lá, eu falo que pro candidato, que ele já é detentor do mandato eletivo, principalmente os prefeitos, eles precisam tomar um cuidado redobrado, porque os adversários ficam de olho, né? E com certa razão, porque você com a máquina na mão, você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Então, a legislação ela prevê várias restrições ali aos detentores de mandato eletivo que vão disputar, né? As chamadas condutas vedadas.
Então, por exemplo, tem restrições que são de 6 meses antes das eleições, restrições de 3 meses. O que você citou de exemplo aí, publicidade institucional, ele não pode manter no site da prefeitura para se promover, ele é obrigado a retirar com 3 meses. Participação em inauguração, também há restrição, é uma conduta vedada de 3 meses. Aí, distribuição gratuita de bens, geralmente há essa distribuição ou um fortalecimento, fora os programas sociais que já existem, ele também não pode fazer, ele tem que tomar cuidado. Tudo isso aí pode caracterizar um abuso de poder político. Então, ele precisa ter cuidado redobrado e para aquele que está do lado contrário, ficar de olho para que não haja um abuso aí, um desbalanceamento da eleição a favor de quem já está no poder. Perfeito. Assistencialismo, então, da Prefeitura, da Secretaria de Assistência Social. Então, nesse período, teria que tomar cuidado ou é absolutamente vedado, doutor? Não é absolutamente vedado. Desde que esteja autorizado já em ano anterior, já seja um programa continuado que já vem previsto ali no orçamento, ele pode continuar sendo feito. O que não pode, por exemplo, que houve um questionamento esses dias também, é uma festa tradicional do município em que há distribuição de brindes, ali cestas, sorteios para os trabalhadores ali da prefeitura. Eu não recomendei. Isso aí não é assistencialismo, né? Aí já configuraria um abuso. Então, programas sociais podem sim continuar, observado alguns requisitos. E o senhor comentou da vedação de propaganda, né, de publicidade institucional. A prefeitura tem que parar de fazer a publicação, tem que apagar alguma publicação anterior, como que funciona? Exatamente, ela tem que suspender, na verdade, geralmente eles suspendem, ou eles bloqueiam o perfil ou apagam mesmo essas publicidades aí que poderiam beneficiar o prefeito. Então, nesse período até ali a campanha, há essa suspensão, não pode haver divulgação nem favorecimento ao candidato. Inclusive já tem aqui na Justiça de Mato Grosso casos de prefeito que foram cassados porque mantiveram, né? Inclusive placas de obras é obrigado a retirar. Então placas de obras é obrigado a retirar, que tem lá a gestão, tudo isso aí o prefeito tem que retirar. E tem muitos que até adotam algumas posturas que são consideradas mais radicais, né, Mária? É comum que a gente veja assim, em época, principalmente quando tem reeleição, os sites, né, das prefeituras, os governos, eles acabam retirando quase tudo, né? A gente fica até com uma dificuldade um pouco maior ali, acho que naquele não desespero, mas assim, acho que na dúvida, né, doutor? Sim. Vou tirar tudo, porque vai que fica configurado algum Exatamente. Tipo de irregularidade. Aí, geralmente, né, os canais ali da prefeitura ou do governo do estado, quando, né, tem eleição para cargos também do governo, eles acabam se comunicando ali mais pelo WhatsApp, com alguma informação mais de serviço, assim, e tomando todo esse cuidado aí para não divulgar nenhum tipo de informação ali que possa ser configurada como uma propaganda, enfim. Tem mais detalhes. Júlio César está acompanhando no YouTube, está perguntando se o WhatsApp está fora do ar. Não, está funcionando, estou recebendo dúvidas aqui. Júlio, se tiver aí algum questionamento, pode mandar para a gente, que eu estou aqui com o WhatsApp na mão, pode ficar à vontade de mandar sua dúvida aqui para a gente. Eu ia, inclusive, perguntar, Cami, se temos, né, alguma dúvida. Por enquanto, acho que eu respondi todas. Aqui também, para mim, foram todas. Não sei se o Pedro tem mais alguma dúvida, senão a gente vai caminhando para a despedida do Dr. Michael. Tem uma em relação à questão de entrevistas, né? A gente sabe que nesse período só os pré-candidatos a prefeito têm, de certa forma, mais espaço na mídia. Há uma previsão que pode, por exemplo, estabelecer que um candidato pré-vereador, por exemplo, possa também conceder entrevista tal qual o candidato a prefeito, por exemplo, doutor? Não há uma restrição para que o candidato a vereador ele dê entrevista, o pré-candidato, melhor, dê entrevistas, né? Nem é o vereador, o pré-candidato a vereador, nem pré-candidato a prefeito. O que acontece é que a legislação ela fala que tem que ser garantida a igualdade, a isonomia, né? Pelo veículo de comunicação. Então você imagina em Cuiabá, é difícil você manter a isonomia em relação aos vereadores pelo número de vereadores. Então geralmente as emissoras priorizam entrevistas com os candidatos do executivo, porque é mais fácil garantir essa isonomia entre os candidatos. Mas em si, em relação à vedação, não há vedação a que ele dê entrevista. Tem uma dúvida aqui do Adriano, ele questiona assim, doutor, o prazo para vereadores ou deputados, por exemplo, que são pré-candidatos, poderem fazer sessões solenes, por exemplo, é o mesmo das possibilidades de participar em inauguração? Porque a gente vê um monte de sessão, né, em homenagem a fulano, beltrano, título concedido para todo mundo. Tem alguma vedação nesse sentido, principalmente aqueles, né, vereadores ou deputados que vão participar do processo eleitoral desse ano também?
Eu entendo que não, porque isso aí é um ato, e aí tudo também depende da forma que vai ser feito, porque pode ser que aquilo ali vire um ato de campanha. Será, né? Um ato toda semana. Exato, Então eu falo sempre bom senso, né, senso. Mas eu entendo que não, porque isso é uma função do próprio vereador, né? Uma atividade legislativa dele, ele tem a prerrogativa de conceder. Aí é muito analisar a forma que está sendo feito, igual a Mariana falou. Está sendo feito toda semana ele está chamando gente lá, está homenageando um número indistinto de pessoas, né? Então, aí já poderia entrar na questão do abuso do poder político. O Adriano tá comentando aqui, de fato, Júlio César, nosso WhatsApp tava doido aqui, tinha algumas mensagens que não estavam chegando, agora chegou tudo de uma vez. Quando a Mari perguntou, acho que foi o Pedro também perguntou, né, se a pessoa pode pagar alguma coisa ali, porque é normal, né, a pessoa falou que é pré-candidato, vai aparecer com a conta de luz, uma coisa, ele falou, sugestão ao candidato, nem andar com dinheiro no bolso, para evitar qualquer tipo de questionamento nesse sentido. Tem uma série de tópicos aqui que o Júlio César elencou, doutor. Vou trazer aqui para o senhor comentar para a gente antes da reta final. Ele fala assim, uso de estrutura de governo ou de dinheiro público, recursos arrecadados para um determinado evento, Itaquera em 1º de maio em São Paulo, está citando ali o caso envolvendo o presidente Lula, né? Qual a punição pode acontecer em relação àquilo que a gente teve lá naquele evento? Fora a queimada de filme, o que o pré-candidato sofreu, o que pode acontecer em situações dessa natureza? Para quem não está acompanhando muito de perto, né? A situação ali em que no feriado do Dia do Trabalhador, o presidente Lula participou de um ato e acabou, né, já pedindo voto ali de forma muito clara ao pré-candidato lá em São Paulo, Boulos. O que pode acontecer em situações dessa natureza, doutor? Vamos lá, ali pode acontecer mais de uma situação possível. Primeiramente, em relação ao pedido de voto do presidente Lula, isso é ilegal, é propaganda eleitoral antecipada, igual eu já havia falado anteriormente. Então, poderia, eu acredito que já até tenha sido representado na Justiça Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada. Né? Em relação à estrutura, me parece que a arrecadação dos recursos desse evento foi pública. Né, poderia se questionar também um abuso do poder político, né, porque de alguma forma, se o governo federal favoreceu aquele evento com destinação de recursos, e aí eu estou falando pelo que eu li na mídia, né, não sei se foi de fato o que ocorreu, mas poderia também haver uma representação ali na futura registro de candidatura do Boulos, que foi o beneficiado, pedindo ali a cassação do registro dele por abuso de poder. Então, seria uma das possíveis consequências do ato. O Jonas Pardinho pergunta se nesse caso também o presidente Lula ele pode sofrer algum tipo de penalidade, doutor, em razão desse pedido de voto antecipado? Ele foi o autor do ato, né? Ele que cometeu o ilícito eleitoral ali da propaganda antecipada, a favor do Boulos no evento, então sim. Muito bem. Mais algum detalhe, Mari? Acho que agora sim. Tinha algumas mensagens que não estavam chegando, de fato, ainda bem que eu vi o comentário aqui do Júlio César no WhatsApp. Acho que consegui responder todas aqui pelo nosso WhatsApp. Não sei se tem mais algum detalhe. Acho que todas as dúvidas tiradas, então agradecer ao Dr. Michael pela presença, por responder todos os nossos ouvintes, todas as nossas dúvidas pessoais também. Queria que o senhor, ao se despedir, também deixasse suas redes sociais para quem quiser acompanhar o trabalho do senhor, agradecer mais uma vez. E vamos chamar, né, Cami, ele mais vezes, principalmente quando estiver já no período da campanha, para tirar as dúvidas do pessoal no período mesmo eleitoral. E obrigada mais uma vez, doutor. E já me despedindo, agradecer a todos os ouvintes pela presença e já convidar para a próxima semana, terça-feira, às 9 horas, estaremos aqui novamente. Obrigada, doutor. Fica à vontade. Eu que agradeço pelo convite da Mariana, da rádio, todos os colaboradores aqui para falar desse tema tão importante, né? Podem contar comigo sempre que precisarem para falar do tema das eleições. E para quem quiser me seguir, minha rede social agora a questão do nome, tá? Se escreve Michael_Graca ADV. Então pode seguir lá que eu posto alguns conteúdos de interesse de vocês. E estou à disposição de todos. Um abraço. Tá aí, pré-candidatos também, eleitores, nossos ouvintes, fiquem ligados também aí nas orientações. E terça-feira a gente está de volta com a Mari Bonjour aqui conosco. Um minutinho antes do repórter, gostou do jogo? Mariana Bonjour estava lá, acompanhou a vitória do Palmeiras, 2-0 no Cuiabá. O torcedor do Cuiabá tá triste, mas a Mari saiu da arena feliz, né, Mari? Sim, eu fico com dó. A gente fica com o coração dividido, né? A gente que é palmeirense, eu falo, eu não consigo não torcer pro Palmeiras, não tem como, eu fui trajada de
Palmeiras no jogo, mas a gente fica triste pela situação que o Cuiabá tá, porque a gente também quer que ele se mantenha na primeira divisão pra gente poder ver jogos aqui na arena, né, Cami? É verdade. Então, feliz aí que meu Palmeiras tá subindo ali, cada vez mais perto ali, só 2 pontos de diferença, né, do primeiro colocado, mas também triste pelo Cuiabá, mas a gente segue na torcida aí, confiante de que o Cuiabá vai conseguir reverter a situação aí, só tá no começo ainda do Campeonato Brasileiro. Dr. Michael é São Paulino, doutor? Eu, por incrível que pareça, eu não gosto de futebol, mas meus filhos são São Paulinos doentes. Igual Thaís Assunção, ela apoia então aí a escolha dos filhos do Dr. Michael. A gente vai pro intervalo agora acompanhar o repórter CBN, daqui a pouquinho tem Momento do Esporte com o Pedro Lima, a gente vai falar inclusive dessa possibilidade de paralisação do Brasileirão em razão dessa tragédia aí que atingiu o Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, por enquanto sigam aí com as principais informações do país e do mundo dentro do repórter CBN. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Quer falar com a gente? Mande mensagem de texto ou áudio no WhatsApp da CBN Cuiabá. 99803-5580. Rede CBN. Top de 5 segundos. Terça-feira, 7 de maio de 2024. O presidente Lula afirmou que o governo federal pode importar arroz e feijão para segurar a alta do preço dos 2 produtos. A produção dos itens foi afetada pelas inundações no Rio Grande do Sul. Lula disse que é preciso investir no plantio em outros estados do país. A água baixou nas cidades do Vale do Taquari, uma das localidades gaúchas prejudicadas pelas chuvas. Um rio que corta a região chegou a ultrapassar a marca recorde de 30 metros. Os moradores se deparam agora com um cenário de devastação. Em entrevista à CBN, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, afirmou que, até o momento, apenas os municípios do Vale do Taquari podem começar a calcular o tamanho do prejuízo. O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil terá a redação final apresentada em junho, apesar de estar previsto há 12 anos em lei federal. A iniciativa surgiu em 2012. Na ocasião, mais de 900 pessoas morreram em consequência das chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. O plano deve identificar áreas sujeitas a desastres em território nacional, propor estratégias e criar um gerenciamento integrado com estados e municípios. 2 pessoas ligadas ao deputado Luciano Bivar são alvos de uma operação da Polícia Federal. Os agentes estão nas ruas para investigar ameaças ao atual presidente do União Brasil, Antônio Rueda. O advogado foi eleito recentemente numa disputa acirrada contra Bivar. Ao todo, são cumpridos 5 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF. Bivar é investigado, mas não é alvo da ação. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seguimos na rede CBN com a cobertura sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Agora, direto de Porto Alegre, o repórter Tiago Bittencourt. Bom dia, Tiago. Muito bom dia, Bianca. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Tem sol aqui em Porto Alegre, tempo seco, mas ainda muitos problemas em decorrência das chuvas. O balanço atualizado da Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul aponta 90 mortes em decorrência das enxurradas, 132 pessoas desaparecidas e 4 mortes ainda sob investigação e tem relação com os eventos meteorológicos. São 388 cidades que foram afetadas e mais de 1.300.000 pessoas também atingidas. Agora pela manhã segue o trabalho de resgate, principalmente de pessoas que estão ilhadas, em pontos alagados aqui de Porto Alegre e também da região metropolitana. Cidades como Canoas, Eldorado do Sul e São Leopoldo ficaram debaixo d'água. O trabalho agora é com barcos
e lanchas para retirar pessoas que ficaram nas suas residências, não quiseram deixar os seus locais e agora estão tendo que ser retiradas das suas casas. Aqui em Porto Alegre tem muita gente